Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Um dia nós nos encontraremos com Jesus, nós veremos a face do nosso amado. Amém? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Amém. Saúdo a todos com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que alegria podemos reunir e nos lembrarmos que mais do que ouro, mais do que qualquer coisa, aquilo que de fato tem valor para nós é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor. Vamos continuar em espírito de adoração agora, orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que continue a falar ao nosso coração nessa noite. Pai de amor, obrigado. Obrigado porque temos o privilégio de, por meio de cânticos, de salmos, de orações, da exposição da Tua Palavra, reconhecermos que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque temos o privilégio de, como povo do Senhor, nos reunirmos nessa noite para prestar culto a Ti, Pai. Prestar culto a Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Privilégio esse que não cabe em nosso coração, de tamanha gratidão, Pai. Que nessa noite o Senhor nos constranja, nos fortaleça,
Mostre, Pai, aquilo que de alguma forma tem nos afastado do Senhor, ou que temos feito que tem entristecido o Teu coração, Pai, para que nos arrependamos verdadeiramente, confessemos diante do Senhor e sigamos, Pai, buscando uma vida cada dia mais de obediência à Tua palavra. Exaltamos a Ti, nosso Rei, nosso Senhor. Receba a nossa adoração. Receba esse culto com um aroma suave, agradável ao Senhor, Pai. E que em todo instante, Cristo Jesus e somente Ele, seja exaltado, seja glorificado, seja o centro da nossa vida, do nosso culto e da sua igreja que se reúne nesse lugar. No nome dEle que nós oramos, Pai. Amém. Vamos abrir as Bíblias, nossas Bíblias, irmãos. Salmo de número 47. Vou convidar os irmãos a que se coloquem de pé para fazermos a leitura. Salmo de número 47. Assim diz a palavra do nosso Deus. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Que continuemos, queridos, batendo palmas, celebrando ao Senhor, elevando as nossas vozes em adoração a esse que é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Continuemos em adoração com os cânticos de louvor. Santo é o
Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aleluia. Como é bom louvar ao Senhor, né, irmãos? Isso aqui, como diz sempre o pastor Júlio, é só um ensaio para o céu. Imagina como vai ser no céu, não é? Vamos declarar todos juntos que Ele é exaltado nos céus, que a verdade dele sempre vai reinar. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Queridos, durante esse próximo cântico, nós teremos o privilégio de devolver parte daquilo que o Senhor tem nos agraciado, reconhecendo que esse Deus é exaltado, que esse Deus é o Senhor das nossas vidas, e reconhecemos que aquilo que temos, aquilo que Ele nos provê, é dEle, mas nos dá o compromisso de administrar, de honrar aquilo que Ele tem nos dado para a glória dEle. E temos o privilégio de devolver parte daquilo que Ele tem nos dado
para o sustento da casa do Senhor, para a obra missionária, para aqueles que de fato o Senhor tem chamado como povo seu para auxiliar aqueles que precisam. E com obediência à palavra desse que é exaltado, nós temos esse privilégio. Aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos. É de fato um compromisso que nós, como membros da igreja, temos para o sustento da casa do Senhor. Louvemos a Deus com adoração, com espírito de gratidão ao Senhor. E durante esse próximo cântico, então, os que vieram preparados poderão trazer seus dízimos e ofertas ao nosso Deus. Santo pra sempre.
Amém. E por reconhecermos que esse Deus é santo, nós podemos confiar nele, que é o nosso Senhor. E nesse momento te convido a vir à frente. Nós teremos um momento de oração, de nos colocarmos diante do Senhor, pedindo aquilo que de alguma forma tem afligido o nosso coração, tem tirado a nossa paz, o nosso sono, para que coloquemos diante daquele que é Senhor de todas as coisas, provedor de todas as coisas e Senhor de todas as coisas. Tem espaço aqui, podem vir. Santo Deus, que alegria, Pai, podemos entoar esses cânticos nos lembrando que toda a criação declara que o Senhor é santo, os céus proclamam a Tua glória, e o Senhor, Pai, nos chama como povo Teu para também declararmos que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado porque como povo Teu temos a oportunidade de nos achegarmos a Ti, Pai, apesar da Tua grandeza, apesar da Tua autoridade, apesar de ser o Senhor o próprio Deus que criou todas as coisas, ainda assim o Senhor vira os Seus ouvidos e ouve as nossas orações. Apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa pequenez, o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que chamou a cada um de nós pelo nome e nos conhece melhor que nós mesmos, Pai. A Tua palavra diz que mesmo o Senhor sabendo aquilo que queremos pedir, antes mesmo que saia da nossa boca, o Senhor quer que peçamos para reconhecer a nossa dependência no Senhor. Reconhecer que o Senhor é Deus. E, Pai, colocamos diante de Ti aflições, preocupações, situações hoje que por muitas vezes tentamos controlar, tentamos ter o controle, tentamos administrar por nossas próprias forças, mas, Pai, não conseguimos, e nos cabe apenas colocar diante do Senhor e confiar, pois essa é a verdade. O Senhor tem autoridade, tem o poder e o controle de todas as coisas. Acalme nosso coração para que de fato coloquemos diante do Senhor e confiemos, agindo com obediência naquilo que o Senhor nos demanda, mas confiando que o Senhor agirá segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E diante daquilo que cantamos aqui, reconhecendo que o Senhor é santo, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito nos molde para que cada dia mais sejamos parecidos com Jesus, Pai. Que vivamos no desenvolvimento da nossa salvação, buscando uma vida de santidade, crescendo em conhecimento do Senhor e cada dia mais parecidos com aquele que é o nosso Redentor, Cristo Jesus, Pai. Não conseguimos pelos nossos próprios méritos, Pai, mas pelo mérito de Cristo. Mas o Senhor demanda de nós uma obediência e uma adoração verdadeira ao Senhor. Nos ajude, Pai. E que diante dessa intenção de buscarmos sermos parecidos com Jesus, nos ajude a agirmos da forma que reflita a luz de Jesus. Para que a partir disso o Teu Santo Espírito haja, Pai, e restaure relacionamentos, cure doenças, cure enfermidades. Que o Senhor também, Pai, aqueles que não têm conseguido dormir por questões de emprego, que o Senhor abra portas de emprego, Pai. Mas, Pai, que acima de tudo, o Senhor haja em nós, quebrando tudo aquilo que tem sido, que nos afastado do Senhor. Colocando por terra tudo aquilo, Pai, que é nosso, vem do nosso coração, para que sejamos cheios do Teu Espírito e busquemos aquilo que vem do alto, Pai. E vivamos pelo Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Continue conosco, Pai. Te adoramos e Te exaltamos também nessa noite, durante esse mês, por esses 58 anos da Igreja Presbiteriana Alvorada, Pai. E como fomos lembrados nessa manhã, não por tudo que essa igreja já fez, mas porque durante esses 58 anos, Cristo Jesus foi pregado. Cristo Jesus sustentou. E pela fé que temos no Senhor, cremos que Ele continuará sustentando e continuará derramando as Suas infinitas bênçãos sobre o Teu povo que se reúne nesse lugar. Obrigado, Pai, por esse privilégio de podermos dizer que o Senhor é um Deus que ama,
e um Deus que nos adotou, e por isso somos filhos do Pai amado. Que isso transborde no nosso coração cada dia mais. E é no nome de Cristo que nós oramos, bendizemos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Queridos, aprove ao Senhor que nesse fim de semana desse certo para o Arthur estar aqui conosco. Os adolescentes que estiveram conosco ontem lá no DNA, na comemoração do Dia Nacional do Adolescente, já o ouviram pregar lá também. E acabou dando certo ele estar aqui com a gente nessa noite, nesse mês de celebração dos 58 anos da IPA. E Arthur é um bom amigo, um grande amigo que a gente se conhece há alguns anos já, há quase 11 anos. E tem sido um servo do Senhor que tem servido junto à Palavra da Vida em Caldas Novas. Então, alguns aqui já até conhecem o Arthur, dos acampamentos da família, dos retiros de família, acampamentos do REC e tudo mais. Que ele aquele que dá gargalhada e dá um monte de gafe no meio de tudo, esse é o Arthur, né? Então, é um privilégio, meu irmão. Que Deus o abençoe. Ele, infelizmente, não pôde vir com a família. A filha mais nova ficou doente, então precisou ficar em casa. Mas é casado e tem 2 lindas crianças, um casal aí. Então que o Senhor abençoe e use. Amém. Continue usando e fale por meio de você a nós essa noite. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que privilégio estar aqui com vocês nessa noite. É bom demais estar com família. E que privilégio estar aqui com essa família. Meus irmãos, como o Silas falou, vou apresentar minha família rapidamente, mas eu sou casado com a Heidi, nomezinho complicado, né? Eu demorei uns anos para casar, porque eu demorei uns anos para aprender o nome dela. Ela é filha de missionários americanos que estão servindo nas Filipinas. Meu sogro e minha sogra servem nas Filipinas há 40 anos, pela graça de Deus. Serviram por 20 anos junto com a Palavra da Vida. E a minha esposa estudou no PV, na Palavra da Vida, em Nova York. Depois ela veio para o Brasil, e aí o Senhor tem esses encontros, né? Eu também estudei na Palavra da Vida no Sudeste e também fui para o Norte. E nós servimos juntos de uma comunidade ribeirinha lá, a Furo do Tauá. E a gente se conheceu, ela logo se apaixonou. Ficamos trabalhando ali naquela comunidade por 2 anos, nos casamos, estamos servindo ao Senhor na Palavra da Vida, Centro-Oeste, Caldas Novas. Vale uma visita lá para nós. Tivemos 2 lindos filhos, para seguir a tradição dos nomes complicados. Mas, brincadeiras à parte também, porque a gente tem família espalhada fazendo missões por esse mundo afora. Então tem no Camboja, Filipinas, Estados Unidos, Brasil. Nós criamos nomes que todos pronunciassem igual. Não ficasse de John, João, Peter, Pedro. Então, em vez de simplificar para todos, nós dificultamos para todos. Escolhemos nomes que são atributos de Deus em diferentes idiomas. Então, meu filho é o Tzadik, o justo, e em hebraico, e a minha filha é Eiwa, que é amor em japonês. A gente quer só alguns atributos de Deus, podem ficar calmos, meus irmãos, não todos. Queridos, privilégio de estar aqui nessa noite. Hoje pela manhã foi lido um salmo lindíssimo, Salmo 24. Eu acho lindo que esse salmo nos faz uma pergunta. Ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes o estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E, queridos, eu queria que você pensasse sobre essa pergunta. Quem há de permanecer no santo lugar? Quem há de subir ao monte santo do Senhor? Eu cresci com uma mãe que foi a mulher mais piedosa que eu já conheci. Para você ter uma noção de quão piedosa é essa serva do Senhor, ela adotou 2 filhos, eu e a minha irmã,
já com 55 anos. Então, se você pensa que sua idade está elevada, às vezes ainda dá para adotar 2 bebezinhos ali. E eu cresci, essa mãe presbiteriana, meu pai é pastor presbiteriano em Goiânia, e a gente brincava muito que a minha mãe era meio presbitecostal. E ela vinha de uma tradição que evangelizava por meio um pouco do anseio pela volta do Salvador e um pouco pelo medo. Então a gente falava, a gente aceitava Jesus pelo medo do inferno, mas a gente também ficava desejando esse Senhor Jesus. Está na presença. Quem há de subir ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A minha amada mãe, ela nos fazia ansiar pela presença do Senhor. Eu lembro de noites e mais noites em que nós íamos dormir ouvindo músicas sobre a volta do nosso Salvador. Lembro de ela cantar: céu, como és lindo, tão lindo, céu, como és lindo, tão lindo, no céu estarão os salvos por Deus, sim, como és lindo, tão lindo. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? E o texto que eu queria que nós meditássemos nessa noite, ele nos fala sobre o povo de Deus tentando chegar diante da presença do Senhor. Quem vai subir no seu santo monte? Quem vai estar diante da tua face? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Nós leremos do verso 1 ao verso 14. Amém? Verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isso é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Senhor Deus, nos ilumina, Pai, pela Tua palavra. Senhor, eu posso falar muitas palavras, belas palavras nessa noite, mas nós sabemos que falar aos corações é prerrogativa única e exclusiva do Teu Santo Espírito. Então, Espírito Santo de Deus, nos abre o coração, a mente, o entendimento, para a gente meditar na Tua palavra, Pai. Para
para nos parecermos mais com Cristo e aprendermos mais sobre Cristo. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, olha que texto interessante. Um breve contexto desse texto, nós vemos o povo de Israel, que havia perdido a Arca da Aliança. Se você voltar um pouquinho, em 1 Samuel 4, você vai ver que a arrogância de tentar utilizar a Arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor com seu povo, fez com que Israel perdesse a batalha, que a Arca fosse levada e que Ofni e Finéias, os dois sacerdotes ali, fossem mortos. O povo, então, ficou sem a Arca, que representava essa presença do Senhor com seu povo. A Arca tinha vários símbolos ali e representavam realmente o Senhor com o povo. Então ela ficava ali, naquele lugar santíssimo, onde se entrava para aspergir o sangue, propiciação ali sobre a Arca da Aliança, e ela representava: Deus está com o povo de Israel. Davi então percebe: espera aí, a gente está vivendo bem, tranquilamente, sem que a Arca esteja junto conosco. Então nós lemos ali dos versos 1 a 3, Davi dizendo: espera, tornemos, verso 3, a trazer para nós a Arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. A gente vê então Davi indo buscar a Arca do Senhor. Acontece então nesse relato um momento que sempre me faz ficar pensando como eu reagiria se estivesse naquele exato instante. Colocam a Arca do Senhor em um carro de bois, estão transportando a Arca do Senhor, Uzá e Aiô, guiando o carro em que estava a Arca, que simbolizava a presença do Senhor com o povo. De repente, um dos bois tropeça e a Arca da Aliança vai cair. Meu irmão, minha irmã, se fosse você nesse mesmo instante, qual seria a sua reação? Responda com sinceridade. Uzá, no mesmo instante, estica o braço para que a arca não caia no chão. E nesse exato momento, o que acontece com Uzá? Morre. Talvez minha mãe, que nos assustava um pouco, ela olha para esse texto e fala: ó. E queridos, você já parou para pensar como é que nós, como cristãos, fazemos para nos aproximar de Deus e não morrer? Talvez isso seja um pouco assustador de pensar. Não, Arthur, mas você está falando de um texto que fala sobre isso. Um texto em que alguém tentou se aproximar da presença do Senhor, que Uzá estende a mão para tocar a arca e morre. Mas se nós olharmos para a Bíblia, em diversos momentos, nós temos um perigo de se aproximar do Senhor da forma errada e morrer. Por exemplo, se você olhar Êxodo 19, 18, vai falar sobre o monte em que Moisés subia para falar com o Senhor, ele fumegando. E a instrução: olha, não cheguem perto do monte, porque vocês podem chegar perto em pecado e morrer ali. A gente tem o próprio Santo dos Santos, em que você tinha o sacerdote indo fazer aspersão do sangue ali, propiciação do pecado, e ele ia com um sininho, amarrado uma cordinha, para que se ele morresse ali, se escutasse que ele caiu e pudesse puxar pela cordinha. Talvez você fale: não, Arthur, mas você está falando, Antigo Testamento, o negócio era mais brabo ali. Mas, queridos, a Bíblia, palavra de Deus, um só livro. Se nós olharmos o Novo Testamento, por exemplo, a gente tem a história de Ananias e Safira, que chegam diante do Senhor, chegam diante dos discípulos ali e falam: olha, vendemos um lote e viemos aqui para entregar todo o valor do lote. Perguntam: Ananias, esse é todo o valor do lote? Todo. Vendi, peguei e trouxe aqui, ó. O senhor não tinha interesse na venda do lote, em quanto de dinheiro Ananias estava trazendo, mas no coração de Ananias. Nesse exato instante, o que acontece com Ananias? Morre. De repente chega Safira, a desavisada. Imagina Safira chegando feliz. Meu marido já deu todo o dinheiro do lote que nós vendemos. Safira, era todo
o dinheiro do lote? Todo o dinheiro. Safira, estão carregando o corpo do seu marido ali fora e agora vai o seu. Morre Safira também. Calma, meus irmãos, antes talvez você está pensando ali, não, mas você está pegando histórias isoladas. Queridos, hoje a gente tem uma celebração muito bonita. Se a gente ler 1 Coríntios 11, 30, nós vemos falar que aquele que participa da mesa do Senhor, sem orar, sem discernir, não são poucos os que participam da mesa do Senhor indignamente e dormem, que é um eufemismo para morrem. E eu te pergunto, como então se aproximar do Senhor e não morrer? Se nós seguirmos no texto de Crônicas, a gente vai ver logo em seguida que Davi não desiste. Davi sabe que Uzá não foi pego de surpresa. Todos eles sabiam que existiam regras para o transporte da arca. O que faltava neles não era compreensão de como deveria ser feito. O que lhes faltava era temor. Vai para o capítulo, pulou um capítulo aí, vamos lá para o capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1. Tem uma continuação desse resgate da arca. Verso 1, 1 Crônicas 15. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Olha só que interessante, para um pouquinho nesse texto. Irmãos, Davi então reconhece, ok, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Por quê? Porque o Senhor mesmo os elegeu para levarem a arca. Existiam regras para o transporte dessa arca. A gente vai pular alguns versículos, que é só a listagem das famílias que vão ser chamadas para o transporte dessa arca. Vai lá para o verso 12. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Meus irmãos, olha, essa palavrinha não é pouca coisa nesse texto. Santificai-vos. Nós servimos a um Deus que é santo, que significa separado, não convive com o mal. E agora ele está dizendo: levitas, as pessoas certas, que o Senhor separou para esse transporte da arca, que o Senhor separou para as atividades do templo. Santificai-vos, vos separai das impurezas. Verso 13. Pois visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Por que então não o buscamos segundo nos fora ordenado? Quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos um Davi que fica com medo do Senhor. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Agora no verso 15, nós vemos um Davi que não foi pego de surpresa com a morte de Uzá, mas um Davi que sabia, olha só, visto que na primeira vez o Senhor nosso Deus foi contra nós e rompeu contra nós, Uzá morreu, por que então não o buscamos segundo fora ordenado? Meus irmãos, por que nós não o buscamos segundo fora ordenado? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam. Como? Como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra
do Senhor. Queridos, nós percebemos então nesse texto que nem Davi, nem Uzá, nem Aiô, nenhum deles foi pego desprevenido, pego de surpresa. Existiam regras para o transporte da arca do Senhor. Ela não deveria ser carregada por um carro de bois. Nossa, mas foi, uma boa intenção deles. Ia cansar menos. Sim, mas não era para cansar menos. Tinha o lugar certo na arca, argolas certas na arca para passar por varões. E então os levitas transportarem a arca e eles oferecerem sacrifícios para purificação, para santificação, para então eles poderem transportar a arca do Senhor. Eu te pergunto, meu irmão, mas o que mudou na prática? O que a gente precisa fazer para se aproximar do Senhor, como os levitas fizeram, como Davi fez para esse transporte da arca? Tem a ver com rituais? Tem a ver com um sacrifício aqui, um sacrifício ali? Foi isso que mudou na prática? O Salmo que nós lemos hoje pela manhã, o Salmo que a gente começou falando sobre, ele pode nos dar uma boa resposta a respeito disso. Se você continuar no capítulo 15 de 1 Crônicas, você vai ver que fazendo conforme lhes for ordenado, fazendo conforme o Senhor já tinha instruído e orientado, havendo sacrifícios para purificação dos levitas ali, levando, transportando a arca e parando para sacrificar o Senhor, eles conseguem sim transportar a arca e chegar em Jerusalém. O Salmo, capítulo 24, ele é um salmo que os israelitas cantaram ao ver essa entrada triunfal, a arca do Senhor chegando. Então é escrito um salmo para como o povo entoarem ao Senhor, louvando esse Deus. Esse salmo pode nos dar a resposta que nós estamos procurando. O salmo diz, verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Meus amados irmãos, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. Minha pergunta nessa noite é: qual dentre nós se encaixa nessa descrição? Você poderia hoje dizer, eu sou limpo de mãos e puro de coração. Quando nós lemos um texto que diz, para se aproximar do Senhor, você precisa ser limpo de mãos e puro de coração, o que nós precisamos fazer é falar, Senhor, então tem misericórdia. Quem dentre nós conseguiria se achegar diante da presença do Senhor sem ser fulminado, como foi Uzá? Só existe um, limpo de mãos e puro de coração. E quando nós vemos, levitas, venham, vamos fazer segundo o Senhor nos ordenou, e agora santifiquem-se. O que nós lemos nesse texto é, lembrem do único que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Cada sacrifício para purificação não era um fim em si mesmo. Cada sacrifício
para a santificação, apontava para um cordeiro melhor e verdadeiro. Esse sim, que nos perdoaria e salvaria plenamente. Muitas vezes nós corremos o risco de ensinar para as nossas crianças que no Antigo Testamento a salvação se dava pelo sacrifício dos cordeirinhos, sacrifício dos animaizinhos. Meus queridos, a Bíblia, a revelação do Senhor como um todo, aponta que só há salvação em Cristo Jesus. É sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, que está fundamentada e firmada a igreja. E persevera de geração em geração, fundamentado na verdade de que é esse Cristo que nos permite chegar diante do Senhor e não morrer. Aqueles sacrifícios, Antigo Testamento, a salvação pela fé no Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Então a salvação pela fé. Cada sacrifício simbolizando fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e um dia vai morrer naquela cruz para propiciação, para perdão, pagamento dos pecados. Os levitas então se santificam. Os levitas então apontam para o único, limpo de mãos e puro de coração, para que possam se aproximar do Senhor. Meus irmãos, 58 anos de igreja. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E são 58 anos dizendo a única esperança para o perdido, se aproximar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica dos pecados. 58, 100, 200, 300 anos de igreja, precisam ser 58, 100, 200, 300 anos apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvando a esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pregando, evangelizando. O texto de Salmos continua. Verso 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E o verso 7 começa então a dizer, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Queridos, pensem na cena. Se você ainda não viu qual é a história, talvez aquela musiquinha das crianças te relembre. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi, eu danço como rei Davi. Davi entra com a arca e ele está transbordando de alegria. A presença do Senhor conosco. E eles cantam os salmos. Eles louvam ao Senhor. E eles dizem, levantai, ó porta, as vossas cabeças. As grandes muralhas, edificações ao redor da cidade, não é que as portas abriam para cima, elas abriam correndo. Movimento circular. Quando ele fala, levantai, ó porta, as vossas cabeças, o que ele está querendo dizer é, portas, ampliem-se, cresçam, elevem-se, porque o que está chegando é muito maior do que qualquer porta conseguiria abrir para entrar. Levantem, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque o que vem aí é grande demais, para que entre o Rei da Glória, o Senhor, Deus forte e poderoso. Pensem nesse povo alegre, cantando ao Senhor. E agora, eles cantam perguntando e respondendo, quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o texto novamente responde, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele
é o Rei da Glória. Meus irmãos, essa vida tem tudo para ser um tanto quanto assustadora mesmo. Sabe o que acontece com Uzá nessa história? Uzá, ele teve a audácia de acreditar que as mãos dele eram mais puras do que um solo imundo. Ele acreditou ser mais santo do que ele realmente era. E foi essa falsa crença na retidão de Uzá, confirmada por essas suas boas intenções de segurar a arca, que o traíram. Queridos, o mundo sem Jesus é para ser assustador mesmo. Não é para nenhum cristão olhar e pensar, eu consigo sem aquele que é limpo de mãos e puro de coração, porque o meu coração está limpo o suficiente, as minhas mãos são suficientemente puras. Ano após ano, nós precisamos vir à igreja e nos lembrarmos de que nós vivemos na dependência daquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que a gente viva olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu não sei se você percebeu, esse salmo nos fala, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Isso não é apenas um salmo para a entrada triunfal da Arca da Aliança em Jerusalém. Esse é um salmo sobre entradas triunfais. Este é um salmo que fala de uma entrada em específico, mas ele fala do Senhor entrando em Jerusalém. A gente tem na Bíblia muitos relatos da preciosidade dessas entradas triunfais. Em 1 Crônicas nós vemos essa entrada triunfal da arca, a presença do Senhor voltando para o meio do povo. Mas se você ler Mateus 21, você vai ver que um dia a presença de Deus esteve com o seu povo, também entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. E as pessoas clamavam, Hosana, salva-nos Senhor, salva-nos Senhor. Pensa nessa cena, que lindo. Jesus Cristo, nosso Senhor, a presença, Deus conosco, entrando em Jerusalém. Salva-nos Senhor. Salva-nos, Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto você tem desejado estar diante desse Jesus, quanto você tem desejado estar diante da presença do Senhor, quanto você tem dito para o seu próprio coração, abra, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Abre o coração, abre o entendimento, abre passagem, porque o que está vindo lá é muito maior do que a nossa compreensão é capaz de equacionar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Queridos, eu comecei compartilhando da minha mãe e das muitas músicas que ela cantava sobre o retorno glorioso e triunfal de Jesus Cristo. Tem uma música que eu brinco que eu realmente creio que quando eu entrar no céu eles vão tocar essa música. Que é aquela Louvor e Honra do Paulo César Baruch. E eu acho ela impressionante porque eu fico imaginando vários irmãos de denominações diferentes entrando no céu. Porque ela tem várias partes e toques diferentes, né? Ela começa com um coral, que aí são os presbiterianos chegando lá, né? Lindo aquele coral. E aí de repente ele começa aí são o pessoal os irmãos da Assembleia, né? Alguns irmãos da Assembleia chegando ali. E aí começa louvor e honra, que é aquele, não é um coral, mas também não tá, são os batistas. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Não vou cantar porque senão os irmãos vão embora. Mas ele canta, todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua
confessará a tua grande glória. Todo joelho se dobrará em louvor. Exaltado sempre serás e para sempre reinarás, ó eterno Deus. Queridos, para o cristão, o que era medo, nossa mão não é mais pura do que um solo imundo. Se transforma em esperança, porque nós servimos o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que era medo, o que era espanto, o que era a certeza da morte, ao se aproximar de Deus, se transforma em esperança, em desejo. Queridos, que essa igreja, quando completar 59, 60, 100 anos, continue com a doce esperança do encontro com Cristo Jesus. Que ano após ano, o desejo de estar diante da face desse Deus nos façam cantar de alegria a Ele. Dizer: Jesus, vem, Maranata, esteja junto conosco, esteja com o seu povo. Eu queria te fazer um convite. Até um tempo de orar ao Senhor. Mas antes de ter esse tempo orando ao Senhor, eu queria ler o final desse texto de Salmos. Eu queria convidar os irmãos a fecharem os olhos e imaginarem a última entrada triunfal. Não mais a arca entrando em Jerusalém. Não mais Jesus, humildemente, montado em um jumentinho, enquanto todos clamavam: Hosana, salva-nos, Senhor. Mas agora, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entrando triunfal. E nós, como igreja, cantando esse salmo. Feche seus olhos. Tem um tempo com o Senhor. E nesse tempo, pensa nas palavras desse salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmão, tira um tempo para orar a esse Rei da Glória, a desejar a sua vinda. Senhor Deus, nos livra, Pai, de crer na nossa própria retidão. Nos livra, Pai, de considerar que somos algo não sendo nada, Deus. Nos livra, Pai, de considerar as nossas mãos mais limpas do que um solo imundo, Pai. Mas, Senhor, nos permite com alegria crer, confiar, depositar a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida diante do Cristo Jesus, poderoso nas batalhas, que é limpo de mãos e puro de coração.
esse Jesus que nos limpa, esse Jesus que nos purifica com seu sangue. E Senhor, nessa noite tão festiva, nessa noite em que a gente olha e agradece, obrigado, Senhor, pelos 58 anos dessa igreja sendo fiel a Cristo Jesus, nós também clamamos como teu povo, Maranata, Jesus, Maranata. Senhor, nos permite ser encontrados fiéis. Senhor, nos permite sonhar com esse encontro maravilhoso. Não uma entrada em Jerusalém, mas na nova Jerusalém, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Senhor dos Exércitos. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Jesus, poderoso nas batalhas. Obrigado, Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque agora nós podemos nos aproximar do Senhor sem medo. Que nós vamos em nome do Cristo que venceu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Amém. Queridos, fomos alimentados com esta palavra. Eu quero agradecer aqui ao nosso irmão missionário Arthur da Paz por esta palavra bendita trazida a todos nós da parte do Senhor. E eu tenho certeza que você observou bem a responsabilidade que temos, a lembrança que fomos devidamente alertados para que façamos exatamente como o Senhor quer que façamos. Eu estava pensando quantas vezes a gente quer melhorar aquilo que Deus fez. Quem somos nós? Não fomos chamados para melhorar nada. Não fomos chamados para dar um charme naquilo que o Senhor já disse que é bom e que é assim. E é por isso que a gente vê esse episódio triste da parte de Uzá, quando quem sabe todos eles ali, em todo esse envolvimento festivo, estavam mais preocupados em ter algo mais do que simplesmente fazer conforme Deus já tinha falado. Então pense bem nisso. A nossa responsabilidade enquanto cristãos não é melhorar nada, é somente obedecer. E a gente segue a Escritura. Inclusive, o irmão muito bem fez referência ao texto que nós vamos ler agora, em relação à ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. E nós temos ali, inclusive, no título dizendo instruções. Não é para fazer de qualquer jeito, da forma como nós queremos. Nós recebemos instruções. Paulo transferiu as instruções. Quero chamar os pastores, os presbíteros, para que nos auxiliem aqui. Mas, louvado seja Deus por tudo aquilo que nós temos ouvido, recebido da parte do Senhor, nesta noite bendita. E estamos aqui com esta mesa, e diante desta mesa, nos portamos reverentemente, com todo temor e tremor, porque assim como nós ouvimos, nós também leremos a palavra do Senhor nesse texto de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que diz assim: o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos em Corinto: porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei. Paulo não estava inventando nada. Não estava melhorando nada. E ele disse assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E quando ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E é interessante porque eles estavam, conforme nós lemos aqui, você pode ler depois, nos versículos anteriores, havia ali uma falta de observação, como a ceia do Senhor deveria ser celebrada. O apóstolo Paulo disse aqui que, inclusive, não louvava a atitude daquele pessoal que estava ali comendo. Estava comendo como se estivesse com fome, bebendo, inclusive, a ponto de alguns se embriagarem. E aí até cai por terra aquela ideia de que não era fermentado e tal, bobagem. Mas as instruções do Senhor eram o seguinte, entendam por que vocês estão fazendo isso. Porque aqui o versículo 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. É esse entendimento, é esse discernimento. A igreja, quando participa desses elementos, ela participa dizendo, eu sei a quem pertenço. Eu sei quem é o Rei da Glória. E nesse discernimento e nesse entendimento, eu como do pão e bebo do cálice. Porque eu vou estar, sim, no meu testemunho, anunciando Jesus. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Existe possibilidade de fazermos diferente da forma como Deus quer que façamos? Sim. Se você não comer este pão ou beber este cálice dignamente. E é por isso que as instruções dizem, examine-se, pois o homem a si mesmo. Observe. Observe para ver se ao participar deste pão e deste vinho, se você está participando nesse entendimento, nesse discernimento, do que isso significa, do que isso representa. Ele é o Rei da Glória. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o nosso Senhor. Esta mesa, inclusive, ela é para que nós nos lembremos. Porque ele diz, façam isto em memória de mim. Em memória do que eu fiz. Não podemos desconectar. Esse momento dessa participação do que verdadeiramente isso significa. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E como bem disse o nosso irmão missionário, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Falta de discernimento. E nesta noite nós fomos chamados para discernir este momento
disto que participamos. É tempo de alegria, é tempo de celebração, porque apesar de toda reverência, temor, apesar de toda forma como a gente respeitosamente ministra este sacramento que foi ordenado por Jesus, sacramento que foi instaurado por Ele mesmo mandou que a igreja prosseguisse na sua continuidade até que Ele venha, e Ele virá. Fazemos isso com todo temor e tremor, porque fazemos isso lembrando verdadeiramente do que Ele fez por nós. Ele nos comprou, Ele nos libertou, Ele nos salvou, nos redimiu, nos justificou. E é por isso que nesse entendimento e discernimento nós participamos celebrando a mesa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você nisso deve se alegrar. Essa é a festa interior. Essa é a alegria, o contentamento. É a forma mais perfeita de celebrarmos a comunhão dos santos, porque Ele se deu por todos nós. Então vamos participar desta mesa bendita. Eu quero pedir aqui ao nosso irmão presbítero Degani para que faça essa oração, nos preparando para, ao tomarmos o pão e o cálice, a gente possa fazer isso com gratidão e com todo discernimento e louvor ao Rei Jesus e cabeça desta igreja. Deus amado, Pai bendito, quem somos nós, ó Deus, Pai, para ousarmos a entrar na Tua presença, Senhor Deus? Quem somos nós, ó Deus, ó Pai, para acharmos que somos melhores do que usar? Ó Deus, somos mais puros, temos as mãos mais puras. O solo do nosso coração é mais puro, Pai, do que, Pai, o solo onde havia a ameaça da arca cair, Senhor Deus. Mas, Pai, nós fazemos isso, ó Deus. Celebramos, ó Deus, esta mesa, Pai. Participamos dela, ó Deus, ó Pai, confiados naquilo que Tu fizeste por nós, Pai. Sabendo, ó Deus, que mediante a fé, Pai, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Deus, podemos, ó Pai, participar deste momento, certos, ó Deus, ó Pai, de que não dormiremos, ó Pai, não morreremos, não seremos acometidos, ó Deus, por nenhuma enfermidade, ó Deus, porque, Pai amado, o Teu sangue nos lavou, Pai amado. Porque o Senhor nos garante, ó Deus, ó Pai, participar deste momento, confiados, ó Pai, naquilo que o Teu Filho Jesus fez por cada um de nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, ó Pai, que alegremente, ó Deus, como igreja, Senhor, em comunhão com o Teu corpo, Senhor, celebremos, ó Deus, a ceia do Senhor, ó Pai, na esperança, ó Deus, de que um dia, Pai, a celebraremos juntamente contigo, Pai. Ó Deus, no Teu reino, ó Deus amado, e assim eternamente, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, pelo derramar da Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Assim nós oramos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Então você que consegue discernir toda essa realidade, eu convido você a então ficar em pé. Você que vai participar da ceia do Senhor, fique em pé.
Já vá celebrando, já vá com alegria, festejando diante de Deus a vitória do Senhor, porque aqui está o pão e o vinho que representam o seu sacrifício. Ele se deu por nós, Ele nos limpou, Ele nos salvou. Então distribuam, meus irmãos, e recebam com alegria e aguarde, louve ao Senhor, e em seguida nós celebraremos juntos o pão e o vinho. Distribuam, por favor, em nome de Jesus. Alguém porventura que gostaria de participar, possa ter sido omitido, levante a sua mão. Alguém? Lá atrás, por favor. Mais alguém?
Vamos ficar em pé? Você que está com os elementos, pão e vinho em suas mãos. Que nesta hora lembremos das palavras de Jesus quando disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam dele todos. E façamos isso sim nesta noite, em memória dele. Comamos. Diz a Escritura que por semelhante modo, depois de haver enceado, tomou Jesus o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos vocês. E façamos isso em memória dele, porque todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. E ele virá. Bebamos. Mais uma vez eu quero reiterar a nossa gratidão a todos vocês que aqui estiveram, em especial, mais uma vez o nosso muito obrigado a você, nosso irmão missionário Arthur da Paz. Leve nosso abraço a toda a Palavra da Vida, região Centro-Oeste, lá em Caldas Novas, e também a sua família. E estaremos orando para que haja o restabelecimento perfeito da sua filha. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a todos nós. Vou pedir ao pastor Silas, então, que impetre a bênção do Senhor do púlpito, em nome de Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso soberano Pai, as bênçãos e as consolações e a comunicação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês e com todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Eu peço que vocês se assentem por um instante. Nós temos alguns avisos a dar aos irmãos, mas primeiro eu queria conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira ou segunda vez, que estão conosco nessa noite. Eu peço que você levante a sua mão. Temos alguns irmãos que querem te abraçar, te dar boas-vindas e te dar uma lembrança da nossa igreja. Há algum irmão nessa noite que nos visita? Muito nos alegra poder contar com a presença de vocês. Queridos, lembramos também que estamos no mês do aniversário da igreja e no próximo sábado, dia 9, nós teremos o aniversário da IPA. Nós temos enviado as informações lá no grupo da igreja, mas caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, eu só queria te lembrar que hoje é o último dia, tá bom? Hoje é o último dia que nós temos para fazer essa inscrição, para a gente poder organizar todas as coisas para o nosso aniversário, que será no dia 9, próximo sábado. Nós passaremos o dia todo para celebrar um tempo de comunhão, um tempo de celebração, de edificação e de muita brincadeira lá também, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, para as crianças de todas as idades, de 1 a 100 anos. Tá bom? Então não deixe de estar conosco para celebrarmos juntos como povo do Senhor, esses 58 anos que o Senhor tem sustentado e guiado essa igreja. Então não deixe de fazer a sua inscrição pelo link. Se você não tem acesso ao link, fale com algum dos presbíteros, algum dos pastores, algum dos membros do conselho, que a gente pode te ajudar para que você faça a inscrição então, tá bom? Queria chamar aqui a diretoria da mocidade, eles têm um aviso também a toda a igreja. Boa noite, igreja. A gente gostaria de passar um vídeo para vocês antes. Aí, se puder já apagar as luzes e liberar o vídeo. Essas luzes aqui.
quem senão você vai me perguntar o que ninguém quer saber a resposta. Nós estivemos no acampamento Sal e Luz da Mocidade no último feriado do dia Tiradentes, e nós queríamos mostrar para vocês um pouco do que foram esses dias muito abençoados. Nós aprendemos bastante sobre o que Cristo falou para aquelas multidões no Sermão do Monte, e fomos impactados e abençoados pela palavra dos pastores. E a gente queria agradecer vocês que oraram pelo acampamento, que doaram tempo e serviço nas cantinas, que doaram inscrições para aqueles que a gente abençoou. A gente não poderia fazer isso sem a igreja apoiando, então, muito obrigada. E contem conosco também, nós também queremos abençoar vocês, assim como nós somos abençoados. E continuando aqui, esse momento de compartilhamento, onde a gente fala aqui para vocês motivos que deixam nós da Mocidade muito felizes, eu queria, de forma oficial, apresentar a nova camiseta da IPA. E, eu posso tirar aqui da boca de cada líder daqui um muito obrigado, porque a igreja abraçou muito nosso sonho. Foram mais de 110 camisas vendidas. Então, a gente começou a entrega hoje mais cedo e hoje à noite vamos continuar entregando. Então, caso você não tenha pego a sua camisa ainda, a gente vai estar lá atrás entregando, beleza? Outra coisa também, a gente também agradece as pessoas que, após verem as camisetas prontas, pediram para a gente fazer uma segunda leva. Então, a gente vai estar atendendo e amanhã, de forma oficial, vamos estar abrindo aqui o link, o formulário para a gente fazer o segundo lote. Mas caso você tenha interesse já garantir hoje, pode procurar qualquer um de nós aqui, que a gente vai estar anotando os dados e já fazendo o pedido, tá bom? E uma convocação oficial para a igreja, dia 23 de maio, a partir das 8 horas, lá no Mackenzie, a gente vai ter o Jump, que é justamente onde a gente vai estrear as camisetas, jogando esportes contra as igrejas. E eu quero convidá-los, né, para estar lá torcendo por a gente, tendo momentos muito legais com a gente lá. É isso. Acabou. Eu quero agradecer a vocês pela camiseta que eu ganhei. Eu ganhei uma camiseta da Mocidade, eu não sei quem foi que atribuiu o número 10 para mim. Nem bola eu sei jogar. Nunca aprendi, né? Queridos, uma boa semana para todos vocês. Celebrem a vida, celebrem o aniversário da igreja. E quarta-feira nós estaremos juntos aqui. Quero convocar você, membro da igreja, para estar aqui no culto de oração. Quarta-feira, às 20 horas. Vem aqui louvar ao Senhor e estarmos juntos nesse tempo de oração e de contentamento na presença de Deus. Boa semana para todos vocês. Deus abençoe.